entramos em um dos meus meses favoritos do ano, outubro, mês do Halloween. Tá, eu sei que aqui no Brasil a gente não tem muito hábito de comemorar o Dia das Bruxas, mas outubro continua sendo o mês favorito dos estúdios para lançar filmes de terror ou que tenham elementos um pouco mais assustadores. É em outubro que nós, fãs do terror e do sobrenatural, fazemos a festa. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. Um típico filme de Halloween não tem que necessariamente ser um filme de terror. Pode ser uma comédia ou uma aventura com boas doses de horror. Então, esse mês a gente não vai falar especificamente de filmes assustadores, mas de filmes que se encaixam na temática de Halloween de várias formas diferentes. Às vezes, você só quer ver um bom filme de vampiros ou lobisomens sem ficar tomando susto o tempo todo. E você, curte filmes de terror com essa pegada diferente? Comenta aqui embaixo. Aproveita e não esquece de deixar o like. Você não faz ideia de como isso ajuda o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. É de graça, dá essa força. E vem comigo conhecer alguma das opções bem interessantes para o seu Halloween, ok? Bora lá! Existem tantos filmes sobre vampiros que não dá nem para contar. Desde o mais clássico, com vampiros que morrem com a luz do sol e moram em castelos sinistros, até sugadores de sangue que brilham na luz do sol e estudam no ensino médio. Com poderes, sem poderes, super fortes, estranhamente fracos, o céu é o limite. E uma das coisas mais divertidas em Hollywood é colocar os vampiros como personagens importantes em acontecimentos históricos, dando novas explicações para esses fatos. O filme de hoje faz isso de uma maneira bem interessante. Apresento Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Abraham Lincoln é um dos presidentes mais conhecidos dos Estados Unidos. Mas e se a sua vida não se resumisse apenas à política? E se existissem muitos outros segredos obscuros em seu passado, cheios de batalhas e sangue? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é um filme de 2012, que custou 69 milhões de dólares e arrecadou cerca de 116 milhões. Uma bilheteria bem fraca. No Rotten, tem aprovação de 34% dos críticos e 50% do público. Os usuários do Google, muito gentis na maioria dos casos, deram aprovação de 91%. Não espere qualquer tipo de fidelidade histórica aqui. Os acontecimentos são narrados pelo próprio Abe, apelido carinhoso de Abraham, enquanto ele escreve tudo em seu diário. Sinceramente, eu não sei como ele conseguiu colocar tudo aquilo num livro tão pequeno. Mas, como eu disse, verossimilhança é a menor das nossas preocupações. Abe sempre foi uma pessoa honesta e preocupada com justiça, e esse senso de justiça acabou metendo ele e a família em apuros. A história acontece nos anos 1800, quando ainda havia escravos no país. Abe vê seu amigo Will e a família dele sendo atacada por comerciantes de escravos. O pai do Abe diz que ele não deve se meter, mas a raiva dele é mais forte e ele tenta ajudar o amigo. A coisa vira uma enorme confusão e o pai do Abe precisa ajudar, o que causa a ira de Jack Bart, dono do lugar e chefe de todo mundo ali. O que ninguém sabe é que Bart na verdade é um vampiro, e ele acaba matando a mãe do Abe de uma forma bem cruel, como punição pela afronta. Anos depois, já adulto, Abe resolve se vingar, mas as coisas definitivamente saem do controle e ele quase morre. Quem salva ele é um cara estranho chamado Henry, que revela toda a verdade sobre a existência dos vampiros e que ele caça esses monstros. Abe decide que quer aprender a matar vampiros, para que um dia possa acabar com Bart de uma vez. Harry o treina e ele se torna então um verdadeiro caçador de vampiros, encontrando e eliminando as criaturas. A premissa do filme é surreal e bastante absurda, sem sombra de dúvidas. Mas é exatamente isso que torna ela tão genial. O que combinaria mais com Abraham Lincoln do que ele ser um caçador de monstros sugadores de sangue? Na parte histórica, o roteiro não vai tão mal, transformando fatos históricos em acontecimentos causados por culpa dos vampiros. Como eu já falei em outro vídeo, eu sempre achei essa uma jogada muito interessante. Consegue fazer detalhes bizarros se encaixarem num contexto histórico. Claro que esse tipo de coisa só funciona se você estiver totalmente imerso no filme. Isso acontece com qualquer produção, seja filme ou série. Se você não se conectou com a história, não fica legal e ponto. O filme todo é muito bem ambientado, tanto no ambiente quanto nos figurinos, e é realmente muito bem feito. A maquiagem também chama a atenção. Os machucados por causa das batalhas, os personagens envelhecidos, a produção é muito caprichada. Infelizmente, e aqui eu sei que eu tô me repetindo, os efeitos digitais deixam a desejar e muito. Algumas cenas de ação foram feitas praticamente inteiras em CGI, e os efeitos não são muito bons. Por exemplo, a cena dos cavalos correndo. Não parece um filme, parece a cena de videogame com bonecões de CGI sem realismo. Como o filme foi feito para ser lançado em 3D, tem momentos que tem sangue demais voando em ângulos absurdos, ou as armas fazem movimentos impossíveis. Dá pra gente ver certinho quando tem efeitos digitais demais na cena. Aliás, falando em demais, como tem câmera lenta. Nossa, o tempo todo, provavelmente por causa do 3D. O filme teria tranquilamente uns 25 minutos a menos se não tivesse tanta câmera lenta. De vez em quando, usado com moderação, é um recurso válido e muito interessante que ajuda bastante na estética do filme.
Mas aqui esse recurso é usado até exaustão e chega um momento que cansa. A gente quer ver a sequência de ação, uma luta muito boa, cenas mais fluídas, mas a porcaria do slow motion tá lá para atrapalhar. Isso tira todo o peso dramático das cenas que realmente ficariam legais com esse efeito. Abe leva uma vida dupla, como um atendente de armazém durante o dia e caçador de vampiros durante a noite. O que é interessante, já que os vampiros aqui podem andar na luz do dia, mas não brilham, o que é um avanço. Tudo o que eles precisam é um protetor solar e óculos escuros. Mesmo assim, eles parecem preferir atacar suas vítimas durante a noite, e Abe também caça eles durante a noite. Outro detalhe que chama atenção é a incrível e totalmente descabida capacidade física do Abe. Aparentemente, ele foi feito para esse trabalho. Ele tem uma força descomunal que veio sabe-se lá de onde. Tem energia inesgotável, habilidades sobre-humanas no manuseio de um machado e a capacidade de sobreviver aos mais violentos ataques inimigos. Claro que para caçar vampiros ele ia precisar de grandes habilidades, mas em vários momentos do filme a coisa extrapola o senso do possível. Além, é claro, de contar sempre com o poder do protagonista, tornando Abe o cara mais sortudo do mundo. Ele não morre, não importa o que aconteça. Não tem uma explicação plausível e não faz o menor sentido, mas é assim que acontece. Os vampiros andam no sol e também têm outros poderes, como ficar invisíveis do nada, o que dá uma vantagem absurda sobre os humanos. E Abe vai aprendendo a lidar com esses poderes e fica cada vez mais eficiente na caça aos sugadores de sangue. Quando as lutas acontecem de verdade, são muito legais e parecem bem coreografadas. E quando não exageram nos efeitos digitais, as batalhas são boas. Abe conhece a sua futura esposa, Mary Todd, e embora Henry tenha avisado que nessa vida ele não poderia se dar o luxo de ter amigos ou amores, Abe não resiste a Mary, uma mulher forte, corajosa e inteligente. Mary é o apoio que mantém Abe firme durante sua luta contra os vampiros. Ele descobre que os monstros já tomaram praticamente toda a parte sul do país e planejam dominar tudo. Abe precisa detê-los a qualquer custo e começa a se destacar no cenário político, chamando a atenção de todos, inclusive dos vampiros e do seu líder, Adam. Durante todo o tempo, ele é essa figura emblemática que luta por justiça e para salvar o país do mal. Abe usa todas as armas disponíveis, desde o machado até as palavras, e faz isso durante toda a sua vida. A Guerra Civil que devastou os Estados Unidos foi uma batalha contra os vampiros pela alma do país. Que viagem é essa? O interessante é que tudo vai se encaixando. Até o confisco da prataria pelo governo tem uma boa explicação. O tempo todo a gente percebe esse sentimentalismo e essa necessidade de derrotar o mal de uma vez por todas. O roteiro é cheio de segredos e reviravoltas que dificultam ainda mais o caminho do jovem Abe. Os vampiros no geral são bem feitos e retratados de uma forma maligna e bem cruel. Só que quando eles ativam o modo de ataque, parece que estão com uma conjuntivite muito séria. Além do protetor solar, acho que eles também deveriam usar um colírio. Só uma sugestão. O diretor do filme é Timur Bekmambetov, o mesmo diretor de O Procurado, com James McAvoy e Angelina Jolie, e Guardiões da Noite e Guardiões do Dia, filmes russos de ação que fizeram muito sucesso e que eu particularmente adoro, embora sejam meio estranhos. O elenco tem nomes bem conhecidos, como Mary Elizabeth Winstead, que fez Duro de Matar 4.0, o Dominic Cooper, que fez Need for Speed, Rufus Sewell, que fez Deuses do Egito, e até o Anthony Mackie, o Falcão da Marvel. Abraham Lincoln, caçador de vampiros, brinca com a suspensão da descrença do espectador. Para curtir o filme, você não pode se apegar à loucura que é tudo aquilo. É um filme absurdo, com cenas absurdas e uma história absolutamente nonsense. Com certeza não é para ser visto com olhares críticos demais e nem ser levado a sério. Ele foca na possibilidade sombria de como seriam as coisas se os vampiros estivessem tentando dominar um país inteiro e transforma Abraham Lincoln, quase uma lenda na história americana, em um verdadeiro mito, arrancando cabeças de vampiros e lutando contra a escravidão e contra as injustiças do mundo ao mesmo tempo. Os efeitos não são os melhores, mas algumas cenas realmente prendem a nossa atenção. Tem um bom ritmo, que intercala discursos inflamados e boas cenas de batalhas sangrentas contra os vampiros. É empolgante e consegue cumprir aquilo que se propõe. Contar como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos também foi um exímio caçador de vampiros. E essa é a nota no nosso vergonhômetro. É isso aí, cinemáticos. Eu espero que vocês tenham se divertido. O filme é legal, eu gosto bastante, mas assista sem expectativas. Eu garanto que é melhor assim. Não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Isso ajuda a gente a crescer cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas. Segue a gente lá no Instagram, a gente está sempre postando coisas do making of e novidades do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã e quarta, 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu!